Olá, estudantes do segundo ano, professora Luísa, língua portuguesa. Faremos a correção, a explicação, a discussão das atividades das semanas 3 e 4 do Plano de Estudo Tutorado, volume 6. Lembrando que, para as atividades das semanas 3 e 4, o assunto é o discurso narrativo, o texto narrativo, os elementos da narrativa. Foi disponibilizado material na sala interativa, alguns flashcards que abordam esse assunto com informações importantes para a resolução dessas atividades. Outra coisa que nós vamos lembrar é que, juntamente com o volume 6, estamos fazendo também o PET 300 anos, que deverá ser respondido e enviado também para os professores. Vamos à semana 3. Leia o texto abaixo. Tentando se segurar numa alça lilás. Entrou no elevador. A um canto, outra mulher segurava firme debaixo do braço uma enorme bolsa de couro lilás. Que ousadia, uma bolsa lilás, sorriu ela. Acabei de dizer a um homem que eu amo, respondeu a outra. Então entrei numa loja e entre todas escolhi essa bolsa. Eu precisava sentir nas mãos a minha audácia. Não sorriu. Agarrou-se náufraga na alça. É um conto de Marina Colaçante, bem curto. Leia o conto, tentando se segurar numa alça lilás, e crie características físicas e psicológicas para os personagens e invente um papel para eles. Observe que pediu para você criar. Então é uma resposta pessoal. Você vai imaginar como era a personagem, a mulher, aquela que apareceu lá que entrou ali no elevador, descrevendo características físicas, como ela era loira, morena, alta, baixa, magra, olhos castanhos, olhos verdes, azuis, e também características psicológicas, como ela era simpática, educada, gentil, irritante, nervosa, fica aí a seu critério. É uma resposta pessoal. B. Como é esse homem? Há um momento do conto onde é citado um homem, onde a mulher diz que declarou-se a um homem. Esse homem não aparece exatamente ali naquele momento como personagem, mas ele é mencionado. Você vai criar também. Como você colocaria aí esse homem nessa história? Também com características físicas e psicológicas. Moreno, alto, baixo, cabelos grisalhos, cabelos castanhos, gentil, educado, arrogante, antipático. Fica a seu critério. C. Faça uma breve descrição deles, do modo como eles são, como eles conversam, como eles andam. Também, pessoal, é você que está criando a sua história, os personagens. D. Descreva o cenário, o local, o espaço onde eles estão. Como que é esse ambiente? Você vai colocar as características do lugar que você quiser imaginar. A que horas do dia, ou seja, quando a situação ali acontece? É pela manhã, à tarde, à noite, madrugada? Você define aí o que você colocaria. Eu não vou apresentar sugestões para essas respostas, porque é a sua vez de criar, de conseguir realmente colocar aí com suas palavras, porque a proposta é essa, você criar. Provavelmente você criaria um personagem com características diferentes da que eu criaria. Então, pessoal, para a semana 4, você tem esse textinho introdutório. O texto descritivo é um tipo de texto que envolve a descrição de algo, seja de um objeto, de uma pessoa, animal, lugar, acontecimento. E sua intenção é, sobretudo, transmitir para o leitor as impressões e as qualidades de algo. Narrar é contar uma história. Descrever é informar as características, dizer como um objeto, uma pessoa, um lugar ou um animal é
é falar das características que tanto podem ser físicas, aquilo que nós vimos, como a altura, como a cor da pele, a cor dos olhos, dos cabelos, e também psicológicas, como que essa pessoa é uma pessoa que aparenta muito irritada, não, é alegre, é feliz, é animada, é espontânea, ou não, como que é que essa pessoa se apresenta, é ao contrário, é antipática. São características. Então, descrever é dizer como algo ou alguém ou algum lugar é ou se encontra. Em outras palavras, o texto descritivo, ele vai demonstrar as impressões para representar ali como se fosse um retrato, uma fotografia por meio das palavras que você utiliza. Para tanto, alguns aspectos são muito importantes para a elaboração do tipo de texto descritivo, desde as características físicas ou psicológicas do que se pretende analisar, como cor, textura, altura, comprimento, peso, dimensões, função, clima, tempo, vegetação, de acordo com o que você estiver descrevendo. Tem a proposta. A partir do início dado na atividade da semana 3, desenvolva um texto descritivo no qual seja criada uma história que apresente os elementos narrativos abordados na questão anterior e, a partir da caracterização dos personagens, crie uma história em que a mulher seja a protagonista e o homem o antagonista. Então, na verdade, você vai escrever um texto narrativo. Você vai criar uma história, narrar uma história. E dentro desse texto narrativo, você vai utilizar trechos descritivos, que é onde você vai descrever suas personagens, que é algo bastante interessante dentro de uma história, dentro de uma narração. Então, você vai escrever um texto narrativo. A descrição vai entrar dentro da sua história. Então, você vai ali caracterizar, fazer a descrição das suas personagens e vai criar uma história para eles. Nessa história, a mulher, ela é a protagonista, ou seja, ela é a personagem principal, aquela em que toda a trama se desenvolve para ela realizar algo que ela quer. É como se ela fosse a mocinha da história. E o homem, que é simplesmente citado no início do conto, ele é o antagonista, aquele que vai fazer tudo para que não aconteça o que a protagonista quer. É aquele que luta para que não aconteça o que ela luta para que aconteça. Criatividade, imaginação, fantasia, ficção para criar sua história. Só para relembrar, nós vamos colocar aqui os elementos da narrativa, que você pode entrar na sala interativa, acessar os flashcards e ver em detalhes o que é cada um desses elementos. Numa narrativa nós temos o narrador, que é aquele que vai contar a história, aquela voz que vai contar a história, não é você, você é o autor do texto. O narrador é aquela voz que você criou para contar a história. O narrador ele pode se apresentar de maneiras diferentes. Você vai observar lá nos flashcards, ele pode ser narrador personagem, narrador observador, narrador onisciente. Observem esses detalhes. Você vai também ter na narração os personagens, já foram apresentados para você a mulher, que é a protagonista, o homem, o antagonista, mas dentro da trama podem aparecer as personagens secundárias, que aparecerão ali na história, o tempo, quando é que está acontecendo essa história, o espaço onde a sua história vai acontecer, é na cidade, é no campo, é em uma praça, em um baile, você decide, a história é sua. O enredo, que são os fatos que você vai colocar na sua história, o que está acontecendo com esses personagens. E você vai utilizar também o discurso, que pode ser o discurso direto, indireto ou indireto livre, que também há informações detalhadas sobre cada um nos flashcards para que você observe e compreenda. Qualquer dúvida ao escrever sua história, entre em contato para que eu possa ajudá-lo. Essas foram as atividades do PET 6, fechamos o PET 6. Qualquer dúvida é só procurar
eu estarei disposta para auxiliá-los. Até a próxima, bons estudos!